Sejam muito bem-vindos aqui ao meu canal. Eu sou o professor Silvio Paulo e no vídeo de hoje a gente vai aprender equação de primeiro grau. Vou ensinar vocês como que se resolve uma equação de primeiro grau, então aprenda de uma vez por todas para você nunca mais travar quando isso for cobrado de você. Seja na escola, seja numa prova, seja num concurso, num Enem da vida, e aí você vai aí agora aprender essa coisa que é muito básica, mas que vai ser fonte de muitos outros conhecimentos lá na frente, né? Todas as outras equações, as operações, as partes aplicadas terão uma dependência dessa coisa que é muito básica na sua vida. Então venha comigo para você acompanhar a forma que eu vou explicar para vocês como se resolve uma equação de primeiro grau. Se você é novo por aqui, se inscreva no canal, eu trago vídeo para vocês todos os dias de matemática, um conteúdo gratuito que eu faço com muita alegria para todos vocês que visitam aqui o meu canal. Então se inscreva para você acompanhar, ative o sininho de notificações, porque tem vídeo novo todo dia, geralmente na hora do almoço, tá bom? Então, última coisa antes da gente começar, se você puder curtir esse vídeo, vai dar uma força enorme aqui pro meu trabalho, vai dizer que o vídeo é interessante, e aí o YouTube vai entregar para mais gente nesse Brasilzão afora aí, beleza? Agora vamos aqui, gente, entender primeiro como que funciona uma equação de primeiro grau. Temos dois exemplos. Um exemplo um pouco mais simples, que é esse caso aqui que a gente vai resolver primeiro, e depois uma coisa um pouco mais robusta, né? Uma equação um pouco mais completa, cheia de elementos e tudo mais. Vocês vão perceber que o princípio de tudo, né, a essência disso aqui é a mesma coisa. Claro que aqui tem muito mais operações, mais coisas complementando essa equação, mas no fundo a ideia é a mesma. Para se caracterizar uma equação de primeiro grau, a gente precisa de três elementos muito importantes. Se não tiver algum deles, né, se algum deles faltar, pode ser que isso não seja uma equação de primeiro grau. Primeira coisa, o mais importante, precisamos das letras, né? Porque geralmente uma equação, ela faz para a gente um balanço, né, entre duas coisas que são iguais, e aí daqui a pouco eu vou falar sobre essa igualdade, e geralmente a gente tem que descobrir o valor dessa letra desconhecida, que é chamada de incógnita, quando ela é colocada em uma equação. Então, as letras devem aparecer. Geralmente, nesse caso aqui, uma letra só, tá? Existem equações com mais de uma incógnita, só que isso é mais para frente, conteúdo para outros vídeos, tá? Então, letras. Temos que ter letras. Junto com as letras vem os números, obviamente, e junto com os números já posso dizer também as operações, tá? Então, números e operações, né? Temos aqui números operando com essas letras. E o mais importante, deixei por último, que se não tiver esse elemento que eu vou falar agora para vocês, não é uma equação. O próprio nome já diz, né? Equação. Esse prefixo de equi aqui, né? Ele nos lembra de alguma coisa que seja equivalente, igual. Então a gente tem aqui a igualdade. Se não tiver a igualdade, não é equação. Então temos letras, números e operações e a igualdade. Essas operações todas aqui têm, né? Essas equações são equações exatamente por causa disso. Então a gente precisa identificar essas letras, que é o valor que a gente deve descobrir. Os números a gente deve operar entre eles ali, e a igualdade vai fazer o mais importante papel que a gente vai ver agora. Como que funciona? Essa igualdade, gente, ela divide a nossa equação em dois membros. O membro que fica à esquerda da igualdade e o membro que fica à direita da igualdade. Esses dois membros podem ser imaginados como se fosse uma balança. Essa igualdade quer dizer que a balança está em equilíbrio. Um lado tem o mesmo tanto que o outro. Vocês já viram uma balança de dois pratos? É muito comum nas feiras, né? É uma balança antiga, agora foi substituída pelas balanças analógicas, mas ela tem um papel muito importante aqui. Então, se você nunca viu, pesquise aí um pouquinho, você vai ver uma balança de dois pratos. É dois pratos que ficam equilibrados, estilo uma gangorra, tá? E essa equação, qualquer uma, na verdade, né, vai ter esse princípio da balança, tá bom? O que a balança vai dizer? Se tiver em equilíbrio, os dois lados estão iguais. Se tiver em desequilíbrio, os dois lados não estão iguais. Então a igualdade quer dizer sempre o equilíbrio. Muito bem. Por que essa balança é importante? O objetivo da gente é encontrar o valor da letra, certo? Então, a gente deve encontrar no final alguma coisa desse tipo aqui, né? X igual, né? Que o X no caso é a letra que eu utilizei aqui nessas equações, pode ser qualquer letra, tá? X igual a algum número. Então eu vou pôr uma interrogação aqui. A gente deve encontrar algo desse tipo. Então devemos colocar o X, somente o X do lado esquerdo da igualdade, e do outro lado da igualdade, os números. Na verdade, um número só, que vai dizer exatamente o valor da nossa incógnita, certo? Só que para a gente colocar nessa forma aqui, vocês percebem que a gente tem que fazer umas mudanças. E para fazer essa mudança, a gente precisa usar
esse princípio da balança, que na matemática é conhecido como princípio aditivo e princípio multiplicativo das igualdades. Então, a balança vai estar na nossa cabeça, claro, a gente não vai ficar desenhando uma balança toda hora, mas ela vai estar aqui com a ideia muito certa naquilo que a gente precisa resolver. Como que funciona uma balança de dois pratos? Pensa no seguinte, se eu preciso tirar uma coisa de um lado da igualdade, né, de um lado da balança, para continuar em equilíbrio, eu preciso tirar a mesma quantidade do lado direito. Então, lado esquerdo e lado direito, não sei como é que fica no vídeo aí, né? Lado esquerdo e lado direito, devemos tirar a mesma quantidade dos dois lados, para que a balança continue em equilíbrio. Esse retirar ou colocar dos dois lados a mesma quantidade é a ideia do princípio aditivo. Então, esse é o primeiro princípio que eu estou ensinando para vocês. E a gente já consegue aplicá-lo nessa equação aqui para poder tentar deixar ela dessa forma, x igual ao número que é o valor do x, certo? Então percebam que a gente vai deixar o x desse lado. Temos desse lado aqui já, ó, o 7x, só que do outro lado da igualdade temos esse 5x. Lembra que eu falei para vocês que para a gente manter o equilíbrio, tudo que tira de um lado tem que tirar do outro? Vocês concordam que eu devo sumir com esse 5x daqui, certo? Porque eu não quero 5x do lado direito, lembra? Então o que eu faço? Eu vou subtrair 5x desse lado aqui. Subtrair é a ideia de retirar. Então eu vou fazer a mesma coisa do lado esquerdo. Porque se eu tirei aqui, eu tenho que tirar aqui. 5x. Olha que legal. Esse 5x vai sumir porque eu subtraí 5x, né? Beleza, sumiu do lado direito. Só que, em compensação, ele apareceu do lado esquerdo. 7x menos 5x é igual a 2x. Beleza. O resto eu vou manter por enquanto. Menos 4 igual a 8. A princípio, o que eu fiz? Eu já deixei todas as letras do lado esquerdo. Na verdade, ficou um conjunto só, né? Um termo, dependendo dessa letra, do lado esquerdo. Agora, eu preciso continuar usando esse princípio, porque eu tenho que tirar esse 4 daqui, ó. Inclusive, o 4 está negativo. Aí você pensa, qual operação que faz com que esse menos 4 desapareça dali? Vai ser a operação de adição. O contrário, né? A operação inversa da subtração, que no caso é a adição. Então, eu vou fazer o seguinte, vou somar 4 aqui. Se eu somar 4 do lado esquerdo da igualdade, esse 4 vai sumir. Excelente, muito bem. Só que para fazer essa compensação, lembra da balança? Se eu adicionei 4 do lado esquerdo, eu preciso adicionar 4 do lado direito também. Então, eu vou adicionar 4 aqui. Certo? Olha como que vai ficar. Vou aproveitar bem o espaço aqui, porque tem um desafio para vocês, né? Vou fazer uma setinha aqui, tá? Em vez de ir para baixo, a gente vai para direita, tá? Esse lado aqui sumiu os números, então ficou 2x. O menos 4 mais 4 deu 0, então, inclusive, eu não preciso nem representá-lo aqui, né? Vai ficar igual. 8 mais 4 é igual a 12. Olha só que legal. Temos que agora 2x é igual a 12. Aqui, gente, quando não tem nada entre uma letra e um número, vamos ter sempre, gente, uma multiplicação, tá? 2 vezes x. Só que a gente não fala 2 vezes x, a gente fala 2x. Mesma coisa, se eu tivesse duas canetas. Eu não tenho 2 vezes caneta, eu tenho 2 canetas, né? É a mesma coisa, essa ideia do português nos ajuda bastante a entender essa aparição da multiplicação no meio da letra e do número, tá bom? Muito bem, agora, gente, eu já deixei todas as letras do lado esquerdo e todos os números do lado direito. Só que não são todos os números. Por quê? Você pode ter percebido que esse 2 aqui está multiplicando o x. Só que eu não quero 2x, lembra? Eu quero somente o x. Então o que eu vou fazer? Eu preciso encontrar uma operação que tire esse 2, mas não tire o x. Isso é uma operação muito interessante, já não vai mais depender de adição e subtração, porque se eu adicionar ou subtrair, né, aqui o 2x, o x vai sumir daqui, isso eu não quero. Eu quero sumir apenas com esse número que está aqui. A operação que inverte essa operação que está sendo feita é a divisão. Então, se eu quero sumir com esse 2, preservando o x desse lado, eu devo dividir por 2. Então, vai ficar aqui dividido por 2. Se eu dividir por 2 de um lado da balança, você percebe que para compensar o equilíbrio lá, eu preciso dividir do outro lado também. E é isso que eu vou fazer. Divide por 2 também. Aqui. A fração aqui representa pra gente essa divisão, tá? A fração também é divisão. O número que está embaixo, o denominador, ele vai dividir o numerador, que é o número que está em cima, tá bom? Aqui como que vai ficar? 2 dividido por 2 some, né? Fica 1x, e 1x é exatamente o x que eu queria. X é igual, então, a 12 dividido por 2,
que é 6. Olha que legal. Chegamos exatamente nesse formato. E olha aqui o que aconteceu. X é igual a 6. O que isso significa? Quer dizer que o valor do x, o valor da incógnita nessa nossa equação, que é na verdade a solução dela, é o valor x igual a 6. Inclusive eu já posso até fazer um quadrinho aqui, né? Bonitinho. Por quê? Resolvemos a primeira equação usando os dois princípios aditivo e multiplicativo da igualdade. É assim que a gente resolve uma equação. Dessa forma sempre, tá? Qual que é a diferença desse caso aqui para esse caso aqui? Aqui temos outras operações antes de começar a aplicar os princípios. A gente tem aqui uma distributividade, então a gente tem que meio que organizar primeiro para depois aplicar esses métodos como a gente fez. Vou resolver essa aqui junto com vocês e convido você a resolver também esse desafio aqui e deixar para mim nos comentários se você já entendeu como que funciona a equação, quanto que vai valer aqui no caso o valor de x nesse desafio. Se você ainda não entendeu, vamos acompanhar comigo essa segunda resolução. Aqui eu vou ser um pouco mais rápido, tá? Na hora de resolver, vou ser mais direto, porque a explicação já está aqui. Essa ideia dos princípios, da balança e tudo mais. Aqui eu vou mais direto, mais prático, para você ver que também dá para resolver rapidinho e não ficar ali, né, mastigando dentro da equação. Então vamos resolver rapidamente essa daqui. Primeira coisa que eu devo fazer aqui, então, como eu disse para vocês, é organizar a equação. Primeira coisa que eu posso fazer, tirar esses parênteses. Os parênteses, eles sempre nos ajudam muito, só que na hora de resolver, ele vai nos atrapalhar um pouco. Então, para a gente tirar esses parênteses, a gente vai aplicar uma propriedade chamada de propriedade distributiva, conhecida carinhosamente pelo chuveirinho, por causa dessas setinhas que é feita ali, né? A gente conhece como chuveirinho. Se você não conhece, use apenas distributividade, até mais bonito, mais elegante, né? Esse 2 aqui, ele vai multiplicar tanto o 3x quanto o x, quanto 1, perdão. Ele vai ser 2 vezes 3x e 2 vezes 1. E aí, depois de fazer isso, a gente pode tirar os parênteses. A mesma coisa desse lado, eu posso fazer o 3 vezes o 6 e depois o 3 vezes o 2x, negativo, tá? Vamos resolver. 2 vezes 3x é igual a 6x. 2 vezes 1 é 2. Ó, já não temos mais parênteses. 20... 3 vezes 6 é 18. E 3 vezes 2x negativo vai ficar menos 6x. Excelente. Olha, como que ficou um pouco mais simples já. Já não temos mais o parênteses. Antes de começar a somar e subtrair dos dois lados, aos princípios, o que a gente vai fazer, pessoal? Vamos poder juntar os elementos que são semelhantes. Por exemplo, esses dois números aqui, ó, eu posso somá-los, né? 20 mais 18 é 38. Vai ficar bem mais fácil. Então vai ficar 6x. Esse lado aqui não dá para juntar nada, então vai ficar 6x mais 2 igual a 38 menos 6x. Percebam que a gente tem uma coisa muito semelhante a essa daqui. Eu tenho dois termos com x e dois termos numéricos, um de cada lado, né? Então a gente vai conseguir resolver agora usando esses mesmos princípios do outro lado ali que a gente utilizou na primeira equação, tá bom? Agora, o que eu vou ter que fazer? Objetivo principal, tirar essa letra daqui, consequentemente ela vai aparecer aqui, e tirar esse número aqui, consequentemente ele vai aparecer desse lado. Então, começando, eu vou fazer a operação inversa do menos 6x, que é mais 6x. Fazendo isso, ele some, né? Só que, para fazer isso, eu devo aplicar também essa operação do lado esquerdo. Então, vai ficar mais 6x aqui, certo? Ótimo. Aqui eu quero tirar esse 2 aqui desse lado. Então, eu já vou fazer também, vou aproveitar de uma outra cor, e já vou fazer nesse mesmo passo, para economizar também aqui, né? Essa subtração. 2 menos 2, ele já some daqui. Excelente. Só que para subtrair aqui, eu devo subtrair do lado direito também, certo? Espero que não fique bagunçado para vocês, eu fiz de cores diferentes para vocês entenderem. Então, a equação é o que está de branco, e as operações que eu estou fazendo, né, os princípios estão sendo feitos colorido aqui, tá bom? Agora, vamos lá fazer essas operações. Esse 6x sumiu, esse 2 sumiu, vai ficar 6x mais 6x é 12x. Basta você somar 6 com 6 e prevalecer, né, o x ali, certo? Igual, esse 2 sumiu, lembra? Então ele não aparece mais. 38 menos 2 é 36. Olha que legal, eu tenho apenas agora isso aqui para resolver. 12x é igual a 36. Pelo princípio multiplicativo agora, eu posso dividir ambos os lados por 12, porque é o número que está multiplicando aqui.
Sempre a operação inversa, tá, gente? Divide por 12, divide por 12. Se eu dividir por 12 desse lado, vai cortar o 12, vai ficar x. Eu posso até aproveitar esse x que eu já coloquei ali, né? Deixa eu dar uma apagadinha nele aqui. O x, que é o valor de 12x dividido por 12, certo? E aí agora eu consigo fazer também 36 dividido por 12. Muito bem, vamos lá. X é igual a 36 dividido por 12. Você pode fazer essa continha. Quanto é 36 dividido por 12? É 3. Então a gente descobriu também que o valor do x dessa nossa equação grandona aqui, né, é igual a 3. Você quer conferir se você está certo? Substitua x igual a 3, você deve encontrar um lado igual ao outro, lembrando a ideia da balança. Então temos aqui duas equações resolvidas, você pode tirar um print aí para ver como que vai ficar na hora de você estudar. Espero que você tenha entendido essas equações, né, esses princípios que eu expliquei para vocês. Qualquer dúvida, deixe nos comentários. E o mais importante, tente resolver esse desafio e comente aí quanto que você vai encontrar. Eu te espero no vídeo de amanhã, porque tem vídeo novo todos os dias. Um grande abraço e até lá!